Bem, pessoal, dando continuidade aí, hoje nós vamos ver mais um transtorno de ansiedade, que são as fobias. As fobias, né, elas entram nos transtornos de ansiedade e as pessoas... Tá certo, Jaqueline, obrigada, viu? Inclusive, tem que dar até uma resposta a Ramon. Ele me fez uma pergunta e nem respondi para ele. Então, pela fobia estar dentro dos transtornos de ansiedade, então as pessoas com fobias, elas estão sempre apresentando ansiedade. Elas estão sempre em estado de ansiedade, tá? Então, elas apresentam a ansiedade patológica, né? O que é a ansiedade patológica? É aquela que o paciente, né, está sempre com tensões, ele está sempre com estresse, ele está sempre com dores musculares, tá? O que diferencia da ansiedade normal, tá? Que é quando nós, pessoas normais, somos... Tá certo, Elton, tranquilo. O que nós, né, pessoas normais, sentimos uma ansiedade quando estamos expostos a alguma situação, tá? Então, a ansiedade normal, todos nós podemos sentir, né, porque ela é desencadeada quando nós estamos presentes em alguma situação, como, por exemplo, se a gente vai para uma entrevista de trabalho, então nós ficamos ansiosos, né, por estarmos sendo avaliados, né? Se a gente vai fazer uma prova de concurso, uma prova de vestibular, uma prova de Enem, às vezes a gente se sente um pouco ansioso devido à situação, tá? Se a gente vai encontrar um namorado, um paquera, né, o primeiro encontro, a gente fica um pouco ansioso, tá? Quando passa a situação, né, depois que a gente chega lá, já encontrou, depois que a gente realizou a prova, né, então o período de ansiedade passa, tá? Isso é ansiedade normal. Só que na ansiedade patológica, que as pessoas que sofrem de transtornos de ansiedade sempre vão ter, tá? Então eles sempre vão estar com tensões musculares, com ansiedade, com estresse, se irritam facilmente, agridem outras pessoas, tanto verbal quanto fisicamente, facilmente, tá? Então, elas estão sempre naquele estado, como é que eu posso dizer, de explodir, tá? Então, quando elas são expostas àquilo, né, que alguma situação, alguma crise, os sintomas se tornam mais intensos. E é isso que acontece com o fóbico, tá? Eles estão sempre em estado de ansiedade. Quando eles ficam expostos ao objeto, né, que traz medo, então aí eles tendem, né, a apresentar todas aquelas respostas físicas, tremor, taquicardia, sudorese, tá? Sensação de morte, tá? Vontade de fuga, certo? Então, isso é o que traz, são as respostas que o paciente com fobia fica diante daquilo que lhe traz medo, tá? Então, as fobias em linguagem comum é o temor ou aversão exagerada a situações, objetos, animais ou lugares. Sob o ponto de vista clínico, no âmbito da psicopatologia, as fobias fazem parte dos transtornos de ansiedade, com a característica especial de só se manifestarem em situações particulares. Diferentemente dos demais transtornos, que o paciente ele pode apresentar crises, né, sem uma causa aparente, tá? Os fóbicos, eles só ficam nesse estado realmente de crise quando eles estão expostos àquilo que lhe traz medo,
tá? Mas eles estão sempre nesse estado de ansiedade, eles estão sempre nesse estado de tensão. Aí nós temos alguns tipos de fobias, tá? As mais comuns, nós temos aí agorafobias, as fobias simples e as fobias sociais, tá? Porém, nós temos outros aí nos slides, tá certo? Então, a agorafobia é o medo de estar em lugares públicos, onde o indivíduo não possa retirar-se de uma forma fácil ou despercebida. Em algumas literaturas, vocês vão encontrar a agorafobia falando de o medo de ter medo, tá? Na verdade, essa questão da agorafobia, a pessoa tem medo de que algo aconteça com ele, tá? E daí ele imagina várias cenas que podem acontecer com ele, e daí ele começa a temer, tá? Na realidade, qual o objeto fóbico na agorafobia? O objeto fóbico da agorafobia é o que ele cria, tá? É o agora. Por isso o nome é agorafobia, tá? Então, se eu estou numa festa e lá eu imagino que eu vou passar mal e ninguém vai notar e eu vou cair e as pessoas vão pisar em mim, o meu medo é daquilo, é daquele pensamento, tá? Se eu estou na fila de um banco e eu imagino que vai ter um assalto, então aquilo é o meu medo, tá? Então, o agorafóbico, ele na realidade tem medo do medo que ele desencadeia, tá? Da causa do pensamento que ele está tendo de medo naquele momento, ok? A questão de estar em lugares públicos é porque ele tende a desenvolver mais esses pensamentos quando ele está exposto a uma multidão, tá? Ele está exposto a muitas pessoas. O que muitas vezes faz com que o agorafóbico, ele apresente isolamento social. E daí, muitas vezes, né, as pessoas começam a imaginar que ele é uma pessoa antissocial. Por quê? Porque ele tem o medo do convívio, ele tem o medo de estar entre pessoas e as pessoas não olharem para ele, tá? Não verem a situação em que ele está passando, tá? Então, a agorafobia é o medo de estar no público, certo? E daí não ser visto diante de seus medos, não ser visto diante daquilo que ele está imaginando naquele momento, ok? Como comorbidade para a agorafobia, nós temos a depressão, tá? Porque ele vai se isolar tanto com medo do convívio de outras pessoas, né? Até mesmo das pessoas de dentro de casa, que ele pode desencadear aí, como comorbidade, uma depressão, tá? Devido aos pensamentos negativos que ele vai criando, né, na sua mente aí. Aí nós temos as fobias simples, que é o medo circunscrito diante de objetos ou situações concretas, né? Que é aquela questão do medo de bichos, do medo de lugares altos, medo de determinados objetos, né? Já conheci pessoas que têm medo do estouro da bexiga, tá? Então, nas fobias simples, as pessoas sabem que o medo é irracional, que é aquele objeto, que é aquele animal, né, que é o estouro da bexiga não vai lhe trazer nenhum medo, não vai lhe fazer nenhum mal, tá? Só que mesmo sabendo que o medo é irracional, que não existe um perigo com relação, né, ao objeto que traz o medo, ou ao animal, ou ao lugar, tá? Mas a pessoa não consegue o controle, tá? E daí vem as respostas no corpo, vem as respostas no psicológico. E nós temos a fobia social,
que é o medo perante situações em que a pessoa possa estar exposta à observação dos outros, ser vítima de comentários, ou passar perante uma situação de humilhação em público. Exemplos de situações que podem levar a isto incluem falar em público, tá? A fobia social é outra causa de isolamento social, tá? Por quê? Porque para a pessoa, todas as pessoas que estão ao seu redor estão falando mal dela, estão apontando algum erro da pessoa, estão todos olhando para ela. Mesmo que ela esteja num ambiente onde tenha 5 pessoas e nenhuma dessas pessoas estejam nem olhando para ela, tá? Ela vê essas pessoas olhando, né? A mente dela cria, né, essa imagem e ela está vendo as pessoas olhando para ela e ela está vendo as pessoas cochicharem, tá? Apontarem, tá? E daí ela cria esse cenário. A mente dela, a mente do fóbico social, cria esse cenário. E daí ela vai se isolando, tá? Com medo do social, com medo do público. E isso também acontece dentro da própria casa, tá? Então, a família, ela precisa ser muito bem trabalhada com relação à pessoa que tem fobia social, certo? O seu parente que tem fobia social, porque ele é o único que pode estar ajudando, né? No sentido de realmente evitar esse isolamento, pelo menos com as pessoas de dentro de casa, ok? E a questão de falar em público, né, adentra aí nas fobias sociais, porque muitas pessoas, elas têm aversão de falar em público, né, e daí a questão dessa exposição a faz muitas vezes apresentar a reação física, né, apresentar desmaios, apresentar sudorese, taquicardia, a pessoa realmente não conseguir falar, tá? Esquecer tudo que ela planejou, tudo que estava na sua mente, certo? E daí realmente ela parar, tá? Então, a questão de falar em público, né, ele entra aí na fobia social. Mas veja bem, certo? Eu posso até ficar nervosa, eu posso até gaguejar, tá? Eu posso até ter uns pequenos esquecimentos, mas eu consegui falar, tá? Então, isso aí não entra na fobia social, ok? Isso aí é uma reação a uma ansiedade normal, né? Muitas pessoas têm uma facilidade de falar em público, outras já têm uma certa dificuldade, tá? Mas, porém, a questão de falar em público para entrar dentro de uma fobia social é aquela pessoa que realmente ela bloqueia. Ela não consegue falar e daí vem a questão só das respostas físicas, tá? Outros tipos de fobia, tá? Que entra na fobia social, como a questão de comer em público, conversar com colegas de trabalho, convidar alguém para sair, dizer o que está pensando, dentre outras situações de exposição social, tá certo? Então, essas situações, elas adentram aí nas fobias sociais. Então, as pessoas realmente não comem na frente de outras pessoas, elas se isolam, tá? Elas preferem não conversar com os colegas de trabalho, porque o cenário que ela visualiza é que os colegas sempre falam mal, né? Sempre a estão criticando, tá? E daí a dificuldade em um relacionamento, então toda questão de relação, toda questão social, tá? A pessoa que apresenta fobia social, ela não vai conseguir realizar,
tá? Essas relações, esse convívio, ok? Aí nós temos algumas fobias estranhas, né? Que tem várias, tá? Nós temos mais de 150 tipos de fobia, tá? Nós temos algumas estranhas, né, que eu coloquei aqui, certo? É a fronemologia, medo de pensar, tá? A taxofobia, medo de desordem. Caetofobia, medo de pelos. Octofobia, medo do número 8. Heliofobia, medo do sol. Pica, que é o desejo de comer coisas estranhas, tá? Isso também entra, né, além da questão dos transtornos alimentares, também entra nas fobias, certo? E nós temos aí outras, umas, né, que estão relacionadas que a literatura ela relaciona ao medo do animal, né, como aracnofobia, as pessoas que têm medo de aranha, tá? E daí existem vários tipos de fobias. Mas as que a gente mais, né, trabalha é a questão da fobia social, né, a questão das fobias simples, que aí entra a questão do medo de lugar, do medo de objetos, do medo de animais, tá? E a agorafobia. Os sintomas de fobias. Nós temos aí a fobia é um medo irracional de uma situação, atividade ou objeto específico. A fobia obriga a pessoa a evitar o alvo do seu medo, porque associados ao medo surgem outros sintomas, como ansiedade, né? Veja que por ser um transtorno de ansiedade, como nós já falamos no início, essa pessoa ela já vive numa crise de ansiedade, ok? Quando ela é exposta àquilo que lhe traz medo, os sintomas tendem a ficar mais intensos, tá? Além do surgimento de outros, como tremores, taquicardia, sudorese, que isso aí, ela não fica todo o tempo, mas a questão da ansiedade psicológica, sim, tá? Então, taquicardia, ondas de calor e frio, engasgo, sensação de sufocamento, tremores, tonturas, desmaio, necessidade de fugir da situação e ataque de pânico. Tá? As crianças podem expressar a sua ansiedade através de choro, ficar muito agarrada às pessoas e ficar parada em um local. No caso desse ataque de pânico, tá? São as mesmas sensações, a pessoa com fobia, ela pode sentir as mesmas sensações de uma pessoa com pânico, né? Aquela questão de sufocamento, tá? Aquela dor que irradia aí para o braço, e ela tem a sensação realmente de que vai morrer diante do objeto que lhe traz medo, tá? Diante do animal, diante do lugar, tá certo? Porque a gente, relembrando aí que nós já vimos pânico, pânico a crise ela vem sem um medo, sem uma causa conhecida, né? O medo é ocasionado sem uma causa conhecida. Já na fobia nós temos a causa. A pessoa que sofre de fobia ela sabe a causa, por isso que ela evita tanto a exposição com relação a esse objeto, a esse lugar, a esse animal, tá? E daí, pessoal, eu trouxe esse mecanismo para vocês, fisiológico, né, para que a gente possa entender como é que se desencadeia aí o pânico, ou, desculpe, a fobia, tá? Então, tudo começa daquilo que eu vejo, certo? Então, eu estou vendo o objeto, eu estou vendo o lugar, tá? Eu estou vendo o animal. E daí as informações, elas vão para o tálamo e depois para as amígdalas, tá? Para a amígdala do cerebral, tá? Ela é a amígdala, não sai não, a amígdala cerebral que faz com que o nosso corpo desperte para uma fuga, tá? Por quê? Porque nós estamos expostos àquilo que está nos trazendo medo,
certo? Então, são as amígdalas cerebrais que fazem com que o nosso corpo reaja, e daí vem aquelas sensações de taquicardia, sudorese, dor no peito, né, com sensação de morte, porque nós estamos expostos a uma situação que, para nossa mente, é de risco, né? Mesmo essa mesma mente sabendo que esse risco é irracional, tá? Que esse risco não vai trazer nenhum mal para ela, tá? Mas é o que o nosso pensamento desenvolve, ok? Então, assim que eu estou exposta a isso que eu vejo, tá? Essas informações se processam aí no cérebro, e no meu cérebro, e daí eu vou começando a apresentar sintomatologia, ok? É por isso que mais na frente, quando a gente for ver a questão do tratamento, né, das psicoterapias, a psicoterapia, ela começa na questão, muitas vezes, de eu só ver a imagem daquilo que me traz medo, tá? Eu ver a imagem, né? E daí vai se trabalhar essas respostas, né, através da minha visão. Então, se eu consigo ter alguma melhora só em ver uma imagem, então daí vamos para o segundo passo, que é a exposição, né, real ao objeto do medo, tá? A gente vai ver isso aí quando entrar nas psicoterapias, ok? Então, a resposta, então, o mecanismo fisiológico é esse, tá? Começa aí pelo que eu vejo, tá? Vejo o objeto do medo, daí as informações vão para o tálamo e para as amígdalas cerebrais. O tratamento, né, nós temos a terapia comportamental, tá? Logicamente, né, como fala aqui, o tratamento ele depende do tipo e do quanto esse medo afasta as pessoas da vida normal, tá? Por quê? Nós temos pessoas que têm algumas fobias, mas as pessoas conseguem, né, através, logicamente, de terapias, né, é, estar pelo menos próximo ao objeto do medo, tá? Só que tem pessoas que elas não conseguem de maneira nenhuma estar diante do objeto do medo, certo? E daí vem essa questão, né, do quanto esse medo afasta a pessoa do convívio social, porque como nós vimos na agorafobia, realmente ocorre o isolamento social, tá? Como nós vimos na fobia social, ocorre o isolamento social, certo? Na questão das fobias simples, né, o tratamento ele se torna um pouco mais fácil, porque existe um objeto, tá? Então eu só me afasto daquele objeto, tá? Existe um animal, então eu só me afasto daquele animal. Existe um lugar, então eu só não vou para aquele lugar, tá? E daí o restante das coisas, né? Eu tento, né? E até consigo viver bem, né? Desde que eu não esteja exposta ao objeto do medo, tá? Então, a fobia simples, por isso que aí fala, né, depende do tipo de fobia, porque a fobia simples, eu posso viver socialmente, eu consigo viver socialmente, desde que eu não esteja exposta ao meu objeto de medo, tá? Já a fobia social e a agorafobia, tá? É mais difícil, o tratamento, ele demanda mais tempo, tá? Ele demanda vários métodos, porque na realidade tende ao isolamento social, ok? Então, nós temos aí, né, alguns métodos de tratamento, como terapia comportamental. Um dos tipos é chamado de terapia de exposição. Este tipo expõe a pessoa à situação ou objeto temido de uma ou as duas maneiras, tá? Então, como tratamento, nós temos as terapias. Dentre as terapias, nós temos a terapia de comportamento, que a terapia de comportamento, ela pode ser feita através de duas maneiras, tá? Que é através da terapia
comportamental de exposição gradual, tá? Que é quando, pessoal, a pessoa ela começa a ser exposta ao seu objeto de medo através de figuras, através de imagens, tá? E daí vamos ver até quando ela evolui, né? Até quando vai minimizando os sintomas, tá certo? Então, a exposição gradual é chamada de dessensibilização sistemática. Um terapeuta trabalha com a pessoa através de passos graduais. Primeiro, a pessoa apresenta métodos de relaxamento para lidar com as respostas físicas da sua fobia, tá? Então, é no sentido da pessoa começar a ter um autocontrole, ok? Diante do objeto fóbico. Depois, imagina a fonte da sua fobia. E, posteriormente, a pessoa olha fotos de objetos de medo ou figuras que representem a situação temida. E, finalmente, é gradativamente exposta ao objeto ou situação temida, tá? Então, essa exposição gradual, ela é a mais usada dentro da terapia comportamental, tá? Por quê? Porque o paciente, ele vai de acordo com as suas evoluções, tá? Ele vai sendo exposto ao seu objeto, à medida que ele vai conseguindo o autocontrole, tá? À medida que ele vai conseguindo trabalhar a sua mente, ok? E dentro da terapia comportamental, nós temos também a exposição direta. Essa exposição direta é onde muitas vezes o paciente ele não consegue concluir. É onde muitas vezes ele abandona a terapia porque ele tem que realmente estar exposto ao objeto, tá? Então ele prefere abandonar a terapia a ficar exposto ao objeto, certo? Então, geralmente os terapeutas, eles tentam fazer primeiro a exposição, né, gradativa, tá? Para depois entrar nessa exposição direta. Mas como depende, né, de profissional para profissional, que também vai depender de paciente para paciente, alguns podem começar na exposição direta, tá? Que é conhecida como inundação. A pessoa é exposta ao objeto, situação temida, de uma vez, só que na presença do terapeuta, tá? É como né, a pessoa que tem, quase que não saía, né? A pessoa que tem medo de altura, tá? Então, ela tá lá no prédio alto, na companhia do terapeuta, tá? A pessoa permanece na situação até que sua ansiedade esteja visivelmente menor do que no nível anterior. Então, ela pode ir várias vezes, né, até um objeto, até um local alto com o terapeuta. Na realidade, ela não vai logo para o mais alto, né? Vão aumentando gradativamente aí a altura, tá? E as sensações se repetem, as sessões se repetem até que a pessoa consiga lidar sozinha com a situação, tá? Então, digamos que ela vai agora sozinha, né, de altura em altura, de andar em andar, tá? Até chegar lá ao prédio alto, ok? Então, essa aí é a exposição direta que entra na terapia comportamental. E daí nós temos outros tipos de terapia, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é o TCC, faltou comportamental aí, ajuda-se a reestruturar os pensamentos anômalos. Esse objeto é conseguido também através da aquisição de informações sobre o objeto ou a situação fóbica, tá? Aqui na terapia cognitiva, começa-se através da exposição também, né, a figuras, a recortes, tá certo? Então, a terapia cognitivo, ela trabalha mais nessa questão, né, do autocontrole com relação a imagens,
tá? Depois dessa terapia cognitiva, pode entrar lá na terapia comportamental, tá? Pode ser mudada para a terapia comportamental, que é a exposição da pessoa ao objeto temido. E nós temos a terapia psicodinâmica, que busca o entendimento e elaboração do significado do sofrimento e dos sintomas desenvolvidos, bem como a elucidação dos ganhos secundários desses. Então, essa terapia psicodinâmica é quando o paciente ele descreve, tá? Ele vai escrever os seus medos, tá? O que ele sente diante do objeto fóbico, tá? Seja dentro da terapia cognitivo, onde ele vai ver objetos, né? Ver reportagens, ver figuras, tá? Seja na terapia comportamental, quando ele vai tentando trabalhar o seu autocontrole, ok? E nós temos os medicamentos, né? Dentre os medicamentos, nós temos, né, os antidepressivos e os ansiolíticos, tá? E esses medicamentos reduzem os sintomas de pânico que aparecem com a situação temida. Quando, sem o medicamento, ela poderia ter medo demais para poder sequer ficar diante da situação. Então, veja que aqui na fobia, a tríade do tratamento, ela tem que acontecer, tá? Tem que acontecer a medicação, o uso da medicação, para que o paciente consiga, né, ter um equilíbrio com relação a visualizar a imagem e a questão das amígdalas cerebrais, certo? Tem que ter a psicoterapia, para que o paciente ele trabalhe o seu psicológico no sentido do autocontrole, e tem que ter a família, porque nós temos aí os tipos de isolamento social, né, de fobias que levam ao isolamento social, e a pessoa, ela está sempre nesse grau de ansiedade, tá? Então, ela tem que ser entendida pela família no sentido de não estar despertando essa irritabilidade e essa agressividade, sem também estar sendo exposta ao objeto do medo, tá certo? Tranquilo, pessoal, com relação às fobias?